Só que aqui a gente também está ligado à conquista de fiéis pela Igreja Católica. Então, muitos portugueses estão vindo para cá para minerar esse ouro, mas também estão vindo escravos da África, estão vindo estão os próprios indígenas que já moravam aqui. Existia essa ideia de acabar impondo a religião católica de alguma forma para essas pessoas, de disseminar a religião católica para todas essas pessoas. Então, esse ouro que é encontrado no Brasil, uma boa parte dele, é claro que a maioria da parte dele ia lá para a coroa portuguesa, mas uma boa parte dele ficava aqui no Brasil e era revertido na construção de igrejas, na adornação, no adorno das igrejas, na construção de igrejas. Então, a gente vai ter na construção de esculturas religiosas, de pinturas religiosas, os materiais, os artistas, tudo isso é nesse ponto que está ligado o barroco brasileiro com o barroco europeu, a ideia da conquista de fiéis pelos católicos, ok? Então, os entalhes em madeiras cobertos com ouro, o ouro é revertido para isso, o teto pintado com cenas religiosas, assim como o barroco, também com essa ideia do perto longe, altares com anjos, colunas, flores e muitas esculturas de santos. Então, a função da Igreja Católica vai ser essa, atrair e instruir fiéis. Então, eles também vão tentar evangelizar através das imagens, eles também vão promover a criação de obras de arte ligadas à vida dos santos, eles também vão tentar contar essa história da vida dos santos, dos episódios bíblicos, através de imagens, de esculturas, e também vão tentar trazer a emoção, né, através das imagens, ok? Então, eles também vão promover, incentivar a devoção aos santos negros, também para ter aquela identificação entre os fiéis que eles queriam conquistar e aquilo que eles estavam apresentando, aquilo que eles estavam disseminando, certo? Então, a gente vai ter na arquitetura do barroco, principalmente a construção de igrejas. Então, a primeira fase é uma construção muito simples, um teto de palha, e eram só igrejas, só pequenas construções mesmo que serviam para proteger oratórios. Oratórios é aquelas capelinhas que eu já mostrei para vocês. Então era só para proteger. Depois disso, na segunda fase, que começou mesmo a construção de igrejas. E a gente vê essas igrejas aqui da segunda fase, que são construções mais simplificadas, com ângulos mais retos, mas sempre essa característica do barroco mineiro, do fundo preto, né, do fundo branco, da pintura branco, com esses contornos nas extremidades. A gente vai ver isso em toda a construção barroco, toda a construção dessa época. Inclusive aqui em Jundiaí, se a gente for para o centro da cidade, a gente vai ver algumas construções que ainda seguem isso, que foram mantidas, que são dessa época também e foram mantidas, ok? E nessa terceira fase, que a gente realmente vai ver todo o ouro extraído sendo revertido para as construções de igrejas, para a valorização dessas fachadas, dessas partes de fora da igreja. Então a gente vai vendo aqui, ó, que a parte de fora ela não vai sendo construída tanto em ângulos retos, ela também começa a ganhar essa parte mais arredondada. E a gente vê também que o exterior das igrejas passa a ter a mesma importância que o interior. Por que isso? Porque mesmo essas igrejas da segunda fase, na parte de dentro, elas já obedeciam essas regras, essa forma de aplicação. Mas na terceira fase, o exterior vai ganhar essa mesma importância. E as casas das famílias mineiras, elas eram bastante simplificadas, seguindo esse esquema aqui da segunda fase, bem simplificado, porque a coroa portuguesa cobrava o imposto sobre todo o ouro que foi minerado. E aí eles mentiam, eles conseguiam levar alguns ouros para fora, algumas pepitas de ouro para fora da mina, escondido. Então eles não podiam mostrar que eles tinham todo aquele ouro. Então as construções tinham que ser mais simplificadas mesmo. Aí por dentro eles decoravam do jeito deles, mas por fora sempre bem simplificado para despistar tanto a coroa portuguesa como possíveis furtos de pessoas mal intencionadas. E todas essas igrejas, todas essas casas, elas também tinham espaços de oração, espaços com aqueles oratórios, com aquelas capelinhas, porque todos aí eram bastante devotos à religião católica. E vocês estão vendo que na parte de fora dessas casas, também tem essa varandinha, que era para as pessoas também realmente ficarem olhando o movimento daquela cidade. A maioria delas vai ter isso também. Aqui essa outra que eu trouxe para vocês, que também
traz todas essas mesmas características, exterior mais simplificado, o fundo sempre branco, com esses contornos mais coloridos e com as varandinhas. E aí, gente, finalizando com o Aleijadinho ele era um escultor desse período, que ele tinha uma grave enfermidade que impedia ele de utilizar os membros do corpo dele. Então, ele utilizava ajuda e ele utilizava então as ferramentas amarradas na mão dele de uma forma que ele conseguisse realmente fazer as esculturas. E ele recebeu esse apelido, né, de Aleijadinho, e é assim que ele é conhecido. E aí tem essa escultura dos 12 profetas, esse conjunto, que fica na cidade de Congonhas, em Minas Gerais. E aí tem esses 12 profetas construídos em pedra-sabão. E essa igreja fica no topo, e fica numa subida. E durante a subida existe o caminho da Via Sacra, construído em capelas em tamanho real, e cada uma delas traz uma cena então da Paixão de Cristo. Então, por exemplo, aqui, ó, essa aqui é uma das cenas que a gente consegue enxergar de dentro da capela, tudo isso construído em tamanho real. A capela, a gente não pode entrar nessas capelas, fica uma porta com uma grade, que daí a gente consegue tirar foto e visualizar através da grade. Então a gente vê essa cena de longe, a gente não vê ela de perto. E ela se inspira bastante, essa igreja de Congonhas, numa igreja de Braga, em Portugal, que também tem esse caminho, também tem a igreja no topo, com algumas capelas fazendo o caminho da Via Sacra, da Paixão de Cristo, contando toda essa história. E a gente identifica as obras do Aleijadinho, então, por essas características. O bigode sempre sai de dentro do nariz, o cabelo sempre vai terminar num rolinho, a gente vê o caimento do pano, o panejamento, de uma forma muito bruta, muito dura. A gente vê os olhos amendoados, nesse formato de amêndoa, meio esbugalhados. A gente vê sempre o queixo com covinha e a extremidade dos dedos bem retas, sempre muito reta. Então, o trabalho dele é sempre muito reto, tirando o cabelo, que o cabelo tem os rolinhos. Então, o pano com acabamento reto, os dedos com acabamento reto, o queixo sempre bem reto com a covinha, mas o cabelo, então, cai em rolinho. Todas as figuras dele têm cara de adulto, até mesmo as crianças têm cara de adulto. Todos eles têm o queixo bem marcado e o nariz bem pontiagudo também. Aqui eles não têm bigode, mas aqui a gente consegue perceber esse cabelo terminando em rolinho. A gente enxerga mesmo todas essas características que estão presentes nas obras dele. E quem fazia a pintura das esculturas do Aleijadinho era o mestre Ataíde. Que ele era responsável principalmente por pintar as esculturas do Aleijadinho e por pintar tetos de igreja. E ele vai fazer então essa pintura, ele vai trazer aquela mesma ideia do perto longe que eu falei para vocês na arquitetura do barroco. Aqui a gente tem, ó, de novo, a pintura dos pilares, tá vendo? Como se fizesse parte mesmo da arquitetura e como se as pessoas que estão aí na cena fizessem parte de tudo isso também. Então essa característica do barroco é uma característica que é mantida, ok? E o mestre Ataíde, ele pintava bastante com cores vivas, principalmente o azul, então a gente vê bastante o uso do azul nessas imagens, ok? E ele sempre misturava, nas pinturas que ele fazia, traços mestiços, traços de pessoas brancas, pessoas indígenas, pessoas negras, sempre um traço mais mestiço. Por isso também ele é considerado um artista que fazia uma arte genuinamente brasileira. Ok, gente?